Olá, eu vim comentar hoje o livro Na Iminência do Extermínio, a história dos judeus da Europa antes da Segunda Guerra Mundial, do Bernard Wasserstein. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Então, esse livro, ele foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela editora Cultrix, né? Pelo menos essa edição que eu tenho é de 2016. E ele vai fazer um levantamento absurdo da situação dos judeus, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele vai abarcar aí um período, especialmente o período entre guerras, né, que a Primeira Guerra foi de 14 a 18, mas esse livro vai focar especialmente a década de 30, né, nos países europeus, especialmente aqueles países, né, que foram dominados pela Alemanha nazista e pelos seus aliados, né, entre 39 e 45. Mas o livro ele vai exatamente até 39, né, que é quando está na iminência do extermínio, como o título sugere. Eu não vou trazer os dados aqui que são apresentados nesse livro, porque são muitos dados, é assim, o levantamento é absurdo. Olhem o tamanho do livro, é um livro assim, que traz um material muito bem fundamentado, tem aqui páginas e páginas de referência bibliográfica, essa parte aqui é toda de referência. Então, ele traz muitos dados e aí seria um pouco cansativo trazer esses dados. Mas alguns deles são importantes, como a gente saber que ali em 1939 a gente tinha 10 milhões de judeus vivendo na Europa, né? E aí o livro vai contar pra gente ali até 1939, onde esses judeus se concentravam, qual era o tipo de vida que eles levavam, como é que eles eram vistos pela sociedade, como é que eles eram assimilados e tudo mais. Eu fiz uma série de anotações aqui para compartilhar com vocês, porque realmente é muita coisa, então eu tinha que fazer um certo recorte. E aí eu vou focar principalmente na questão do livro mesmo, né? Assim, de mostrar que o livro ele ajuda muito a gente a entender como é que era a dinâmica dos judeus dentro da Europa naquele período, se ao contrário do que a gente possa pensar ou do que a crítica às vezes bate um pouco em cima, de que os judeus eles foram muito passivos nesse processo de violência que eles sofreram, mas o livro ele vai fazer questão de mostrar pra gente como, na verdade, não houve essa passividade. Os judeus eles tentaram a todo custo se rebelar contra toda a opressão que eles vinham sofrendo, e ele vai construir um desenho pra gente entender como é que os judeus saem, né, da situação onde existia toda uma ortodoxia baseada na religião, e eles começaram a se integrar na sociedade. A gente vê aqui que os judeus, né, esses menos ortodoxos, eles mudavam inclusive o nome para não serem identificados como judeus e tudo mais. E o interessante desse livro é que, de fato, ele não é focado, por exemplo, nos nazistas ou nos opressores. Ele, na verdade, vai focar muito nos próprios judeus. E aí a gente vai ter desde a quantidade de judeus que ocupavam a Europa naquele momento e os países onde eles estavam mais concentrados, até a taxas de natalidade, mortalidade, de casos de doença mental. A gente vai ver que os judeus eles eram relacionados com um povo que eram entendidos como tendo uma tendência maior para doenças mentais, embora isso não se comprovasse na prática. E um dado interessante que eu encontrei foi de que os surdos-mudos, eles na verdade eram entendidos como doentes mentais, e eles não tinham os mesmos direitos dos cidadãos comuns. Isso é meio estranho, né, de se pensar, mas enfim, isso fazia parte da realidade deles. E aí, como outras informações que de alguma forma são relevantes, existiam 4 línguas oficiais dos judeus, né, ali na Europa, que seriam o hebraico, o aramaico, o ídish e o judeu espanhol. E eles eram politicamente concentrados em basicamente 3 blocos, que era o ortodoxo, o sionista e o esquerdista. E aí tem toda aquela coisa de pensar uma região para concentrar os judeus e tudo mais, né, que seriam os sionistas, aqueles que acreditam no Estado de Israel, por exemplo, como sendo pertencente ao povo judeu. E aí alguns outros países também pensaram e destinaram localidades para concentrar o povo judeu. E aí tem uma passagem que ele fala um pouco sobre isso aqui, na 353. A Guiana Holandesa, Angola, Chipre, as Filipinas, o Congo Belga, a República Dominicana, México, Haiti, Etiópia. Cada um deles foi levantado, pesquisado e aclamado como um refúgio em potencial. Em cada um dos casos foram descobertos obstáculos
e globos giravam novamente, até que os olhos se fixaram mais uma vez na mais recente, eternamente improvável terra da redenção, né, que seria o Estado de Israel. E aí, aqui ele vai trazer algumas personalidades importantes no mundo judaico, né, como, por exemplo, Kafka. Ele vai falar aqui de uma passagem de como Kafka se identificava com a sua origem judaica, como Adorno ele precisou modificar o nome também, porque era um nome muito judaico, né, muito que identificava como uma família judaica e tudo mais. E aí pensar que, na verdade, os judeus, eles não eram um bloco único, né? Na verdade, existiam diferentes judeus, assim como, por exemplo, existia essa diferenciação entre a política judaica, existia entre a própria cultura, né? Existiam aqueles que eram mais ortodoxos, aqueles que que desprezavam sua ascendência judaica. Existia, inclusive, uma rixa entre esses judeus. Alguns judeus odiavam outros judeus também, que é a coisa do ódio a si, né? Que se entende, né, como o judeu odiando a si mesmo, era uma forma de antissemitismo. E aí há uma passagem aqui que fala um pouco sobre isso, aqui na página 45, que diz assim: quanto mais ocidental, isso eram palavras do escritor Joseph Hoff, ele comentou com certa justeza, quanto mais ocidental a origem do judeu, mais judeus existem para ele encarar com desprezo. O judeu de Frankfurt despreza o judeu de Berlim. O judeu de Berlim despreza o judeu vienense. O judeu vienense despreza o judeu de Varsóvia. Há então os judeus que recuam até a Galícia, que são desprezados por todos eles. E é daí que eu venho, o mais baixo de todos os judeus, né? Isso aqui é falando sobre esse escritor, Joseph Hoff. E aí, sobre o desespero de encontrar um lugar para si, né, sendo judeu, tem uma passagem que eu achei, é um parágrafo um pouco grande, mas ele diz o seguinte, que eu achei assim, bizarro. Outro jovem judeu vienense, Paul Whitcler, decidiu caminhar de Viena até a fronteira tcheco-eslovaca. Ele recebeu o permis de séjour temporário na Tchecoslováquia, mas depois de 3 meses foi preso como residente ilegal e conduzido à fronteira húngara. Os guardas o orientaram a nadar através de um rio para a Hungria. Ele foi apanhado do outro lado por uma patrulha da fronteira húngara e obrigado a nadar de volta. Os guardas tchecos estavam esperando por ele. Winkler nadou 5 vezes de um país para o outro. Finalmente obteve permissão para entrar na Hungria e viajou para a fronteira romena, onde se entregou à polícia e recebeu um passe temporário. Ele foi para Constanta para tentar embarcar em um navio para a Palestina, mas foi preso como espião. Inocentado dessa acusação, ele foi condenado a 20 dias de detenção por ter entrado ilegalmente na Romênia, mas foi mantido na prisão por mais 2 meses. Liberado, sob a condição de deixar a Romênia, ele embarcou como clandestino em um vapor de carga para a Palestina. Ao chegar em Haifa, foi preso e passou 2 dias na prisão de Haifa, depois do que foi colocado no mesmo navio de volta para Constanta. Ele foi proibido de desembarcar e permaneceu no navio e voltou para a Palestina. Lá ele foi novamente entregue à polícia e uma vez mais encarcerado. Então isso mostra como era difícil para o judeu em 1939. Ele conseguia uma localidade que o recebesse e ele ser bem aceito. E isso, assim, para aqueles que conseguiram e que tinham um certo dinheiro e que tinham um certo respaldo político que pudesse, que permitisse a ele fazer essas transferências de localidade, por exemplo, porque a maioria não podia, vivia em situação miserável e perdeu tudo por conta da ascensão do Terceiro Reich, que, tipo, tirou dos judeus o que eles tinham, dinheiro, economias, negócios, enfim. Os judeus foram, de fato, um povo muito prejudicado durante a Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial, ela na verdade é o estopim dessa situação toda, né? Os judeus sempre foram perseguidos e esse livro vai mostrar isso, como a questão do antissemitismo ela vem aí de longo tempo e ela se exacerba ali na década de 30 e aí especialmente com a quebra da Bolsa de 29 em Wall Street e aí toda a questão da economia relacionada com os judeus. Enfim, esse livro é incrível, eu poderia passar horas falando aqui de dados que ele traz, porque de fato ele traz muita informação relacionada com os judeus, né, até os anos de 39, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, mas ele faz assim, um levantamento que é absurdo. Então,
para quem gosta de estudar sobre a questão dos judeus, né, relacionados com a Segunda Guerra, super indico Na Iminência do Extermínio. Esse livro é muito completo. Ele só não é mais porque aqui traz muitos dados informacionais sobre a situação dos judeus, mas ele não discute tanto os pormenores da cultura judaica. Aqui, de alguma forma, ele tem um glossário, ele tem umas notas que explicam algumas coisas, mas ele é muito mais para informar sobre essa situação do que propriamente para ensinar a gente sobre a cultura judaica, embora tenha muita informação aqui também sobre isso. No mais é isso. Deixo de falar aqui sobre muitas coisas, porque realmente vale a pena a leitura, e esse vídeo precisa ser curto, mas é um livro que você lê, relê, e vai juntando as informações com outros relatos que você tem do período, especialmente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, enfim. Aqui faz com que você entenda muita coisa que levou a esse absurdo que aconteceu a partir de 1939. E é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.